Oi, turma do livro Um Novo Olhar, Onel Álvares Barbosa. Ouça a sua consciência. Quem de nós já ouve a voz da consciência sussurrar? Por não dar ouvido, simplesmente agimos, tomamos decisões precipitadas que muitas vezes nos custam muito caro. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 624 de O Livro dos Espíritos, onde se encontram as leis de Deus? Resposta: em nossa consciência. Se é assim, por que ainda não a ouvimos, não damos a devida atenção? Agimos por impulso perante a vida e, quando observamos, tomamos decisões errôneas que acabam por levar muitas vezes a grandes dores e sofrimentos, pois a nossa ansiedade e o nosso impulso ainda primitivo não nos permitem prestar atenção, dar ouvidos à nossa consciência, o que certamente evitaria transtornos desnecessários lá na frente. Até quando precisaremos agir assim? Não deixe mais a sua consciência calada. Estamos no século XXI. É hora de despertar. É hora de pensar antes e agir depois. De se perguntar como tenho me portado perante a vida. Tenho agido de forma lícita, correta e ponderada? Minhas decisões são sempre baseadas em minha consciência? Não irei prejudicar a ninguém tomando esta ou aquela medida? Lembre-se, tudo o que fizer de bom retornará a você mesmo, mas tudo o que fizer de mal também retornará à sua pessoa. De que forma? Através de aprendizado, segundo o olhar espiritual, mas sob o nosso olhar, será através de dores, desafios, dificuldades. Portanto, reflita sobre essa questão. Veja que terá de colher o que semear. Então, veja o que anda semeando, pois a colheita é certa e não falha jamais. Nenhum de nós está sozinho, somos imagem e semelhança do Pai. Isso todos já sabemos. Trazemos conosco o seu DNA divino, que é a centelha divina. Sendo assim, somos acolhidos, tendo sempre a companhia amiga de companheiros espirituais a sussurrarem em nossa consciência o que devemos e o que não devemos fazer. Paulo de Tarso sabiamente nos disse em sua carta aos Coríntios: tudo posso, mas nem tudo me convém. Depois Santo Agostinho também falava isso. Deus nos deu o livre-arbítrio. Podemos fazer tudo, mas nem sempre devemos fazer. É nosso dever conhecer a nós mesmos, já está na hora de deixarmos o homem velho para trás e dar à nossa consciência a fala necessária aos nossos ouvidos e coração. Ao tomar qualquer decisão, reflita antes e se pergunte se está fazendo a coisa certa, se é lícito, se será bom para todas as partes, se isso não irá prejudicar a ninguém, se trará benefício a todos. O século XXI nos chama, nos convida a muitas reflexões. Paremos de agir como homens primitivos, isso não nos cabe mais. Aprendamos a domar nossas más tendências, sei que todos nós ainda as temos. Erramos bastante, portanto fica o convite. Se errou, recicle, recomece, saia da zona de conforto, dê ouvidos à sua consciência, faça o bem. Toda vez que praticamos o bem, algo especial nos invade a alma e a paz interior caminha lado a lado conosco. Quanto mais eu der voz à minha consciência, mais fortalecido eu estarei. Lembre-se disso. Então, a partir de agora, deixe-a gritar e não mais sussurrar apenas. Então, assim, essa questão da consciência, eu li no Evangelho, né? Também tem lá. Qual é a sua religião? Como que eu posso saber se estou religada a Deus? Se estou indo de acordo com a sua vontade? E as respostas que vêm é que o altar que diz aquilo que aponta para a gente se nós estamos fazendo certo ou errado, não é o altar de uma igreja. É o altar da nossa consciência. Olha como isso é profundo. O homem que eu falo, o ser humano, né? Ele procura, dentro de uma religião, um norte para a sua conduta moral, para o seu aprimoramento espiritual. Ele procura na religião a salvação do seu espírito. Ele quer se salvar através da palavra. Então, ele vai buscar a palavra numa religião. A palavra está aqui dentro. Deus já colocou dentro de nós. É a centelha dele que brilha dentro de nós. Nós precisamos, sim, como já falamos em outros vídeos, em outros estudos, de uma religião que nos religue aquilo que nós vamos desligando com o passar do tempo.
No dia a dia, na correria do trabalho, nos afazeres, na família, nos trabalhos que a gente tem físico, a gente vai deixando o espiritual de lado. E quando a gente vai deixando o espiritual de lado, essa centelha é como se ela fosse se apagando dentro de nós. Então a religião ela vai servir para reavivar isso, para trazer para a gente esse brilho de Deus dentro de nós. Só que muitas pessoas procuram no externo, na religião, estar com Deus. Aí tá errado. Você procurar numa religião que se religue, que tire você um pouco desse mundo material, dos seus afazeres, dos seus trabalhos, dos seus problemas, de tudo aquilo que te envolve no físico, indo para uma religião, buscar o seu espiritual, se religando com Deus, colocando essa centelha para brilhar, para crescer dentro de você, tá ok. Mas se você procura uma religião para que ela te norteie totalmente, para que ela te tire, né, o peso da consciência, para que ela faça por você o que você tem que fazer, tá errado. Porque não existe lugar nenhum que você vá que vai fazer por você o que só você pode fazer. E tá dentro de você. É a consciência. É ela que vai, de fato, mostrar para você quando você acertou e quando você errou. Quando você tem que mudar o seu trajeto. Então, chegar lá e perguntar para um padre, por exemplo, padre, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, será que eu vou para o céu ou para o inferno? O padre é um cara externo. Apesar de ser um homem que tem estudo, que está ali em volta de uma série de intuições que a gente espera, né? Que ele seja um cara um pouco elevado devido ao seu estudo e devido à sua aplicação à religiosidade. Então a gente espera dele bons conselhos, inclusive que ele diga pra gente quando a gente acerta e quando a gente erra. Mas quem é ele? Ele é um homem também. E todos os homens são falhos. Então, às vezes, o que é certo para o padre, para mim, está errado. Eu não alcancei aquele conhecimento ainda. Ou o conhecimento dele, às vezes, pode ser até melhor do que o meu, porque o conhecimento que a gente fala aqui sempre é o quê? O diploma, estudos. Não significa que a pessoa é mais sábia do que a outra. E a questão das encarnações. Quanta bagagem cada um de nós trazemos. Então, para saber se é certo ou errado, eu não preciso buscar no outro. Basta eu ver através das minhas ações as consequências delas. Se aquilo que eu estou fazendo está me trazendo sofrimento, eu estou no caminho errado. A vida toda a Patrícia fez as coisas achando que eu estava fazendo o que é certo. Não, porque eu sou correta, porque eu estou agindo de acordo com o que Deus espera, eu estou fazendo bem, eu estou chamando atenção, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu estou norteando o outro, eu estou 10 mil coisas a Patrícia fazia ao mesmo tempo. Só que eu não parava para pensar, eu não esperava minha consciência acusar se aquilo que eu estava fazendo era certo ou não. Eu ia pelo impulso de achar, o achismo, né? De achar que eu estava correta. E a Patrícia mudou muito em relação a isso? Não, a Patrícia vem tentando se corrigir. Porque no dia a dia eu ainda tenho encontrado falhas enormes a respeito disso. Aquilo que é certo para mim pode não ser para o outro. Aquilo que é bom para mim pode não ser para o outro. Sabe o que é você levar café na cama para uma pessoa, você comprar presentes, você fazer surpresa, você agradar com mensagens de carinho, você tentar ser presente o mais que você pode na vida do outro. Se ele está com um problema, você mergulha no problema dele, você quer resolver, você quer fazer, você quer ver a pessoa bem. Mas eu nunca parei para perguntar se a pessoa gostava dessas coisas. Então, na minha intenção, era tudo para o melhor. Mas eu agia por impulso de querer fazer. Eu não parava para refletir se aquilo que eu estava fazendo era do agrado real da pessoa. Era tudo o que eu queria que fizesse para mim. Mas aí eu acabava fazendo para o outro. E deixava de fazer para mim. Esperando que o outro reconhecesse tudo aquilo que eu estava fazendo e um dia ele fizesse por mim. Esperando do outro que ele fizesse o que eu faço por ele. Estava errado. Era um processo completamente errado.
A minha consciência não me acusava porque eu não dava espaço para ela me acusar. Eu simplesmente fazia. E depois eu cobrava. Ah, mas eu faço tudo por você, eu me mato por você, eu ajudo, eu tô aqui 24 horas por você. E você? Você mal me responde bom dia. Você nunca me levou um café na cama. Você não me agrada como eu te agrado. Aí você cobra do outro, por quê? Porque você fez e não perguntou. Era simples. Você gosta que leve café na cama? Você quer que eu te ajude? Então, assim, são coisas de pessoa equilibrada. E quando você age sem perguntar para o outro, quando você faz tudo, você acha que é o máximo, que você está fazendo um bem maior para o outro. Mas, na verdade, é um desequilíbrio seu. É uma falta de consciência. E assim eu fiz para parceiros, assim eu fiz para os meus alunos, assim eu fiz para um monte de gente. Sempre fazendo, e depois com a mesma mão que eu fazia, eu cobrava. Falava, uai, eu tô fazendo e não tô recebendo, por quê? Porque o caminho estava errado, mas eu não deixava minha consciência apontar isso. Eu não dava espaço para ela trabalhar. Eu trabalhava sem pensar. A consciência é o pensar. Eu trabalhava com amor, eu trabalhava com o coração, só deixava a emoção me direcionar. Então, numa palestra que eu ouvi uma vez, o palestrante disse, a gente tem que voar com duas asas, a da razão e da emoção. A gente não pode ser frio, ser razão o tempo todo, mas a gente também não pode ser emoção o tempo todo e deixar a razão de lado. Nesse equilíbrio entre razão e emoção é que eu vou voar pleno e feliz. E para isso eu tenho que ter consciência de voo. Onde eu quero chegar? Como eu quero chegar? A quem eu quero chegar? E para que eu quero chegar? Para tudo isso eu tenho que usar minha consciência. Eu tenho que analisar bem os meus passos. Eu tenho que analisar o que vem depois de tudo isso. Porque querer é poder. Nós sabemos. Tudo que eu quero, eu posso. Mas Santo Agostinho e tantos outros, aqui está Paulo de Tarso, né, que ele falou, já vinham dizendo pra gente, Paulo de Tarso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, tudo está na minha mão. Eu posso beber água o quanto eu quiser, eu posso beber cerveja o quanto eu quiser. Qual dos dois vão me trazer bons resultados para a saúde? Eu tenho que parar e pensar, agir com consciência. A cerveja está aí para beber. Inventaram a cerveja. Alguns acham que é gostoso, que é divertido, que é bom ficar com a bochecha vermelha, que é bom dar risada, que é bom relaxar, sei lá, cada um usa de um jeito, com a sua consciência. Tem gente que abusa, bebe até cair. Tá aí, pode beber. Mas convém beber até cair? Não seria melhor então beber água? Não é refrescante? E não faz bem para toda a máquina do corpo? Só que a nossa consciência muitas das vezes não é acionada. Então, tá todo mundo tomando uma cerveja, dia de sol, calor, eu também vou tomar uma. Porque todo mundo tá tomando. Não é porque a minha consciência, é porque eu de fato quero. Então tem muitas coisas que a gente faz por embalo, tem muitas coisas que a gente faz porque o outro fez, a gente tá fazendo porque acha bonito. Não tem nem fundamento. É por que você gosta de praia? Já parou pra pensar isso? Por que quando você pergunta uma pessoa assim, nas suas férias você gostaria de ir para onde? Para praia? Já é automático. Porque 99,9% das pessoas gostam de praia. Porque todo mundo gosta. A maioria vai falar isso. Gente, e um campo? E uma cachoeira? E uma represa? E um rio? E um lago? E um hotel fazenda? E você ficar numa zona rural, e você, que nem São Roque, você conhecer adegas, conhecer o interior. Isso não é se divertir também? Isso não é relaxar? Isso não é curtir umas férias? Para a sua cabeça? Porque as férias, a primeira coisa que a gente pensa não é nem o corpo, é a cabeça. Eu preciso relaxar, preciso dar um descanso para minha cabeça. Aí a pessoa fala, descanso para a cabeça, eu não vejo a hora das minhas férias, vai para a praia. Pega aquela fila gigante de carro na serra. Uma serra que você faz em 1 hora e meia, você faz 3, 4 horas, passa nervoso até não querer mais, quando chega lá embaixo,
As praias estão lotadas, você tem fila para ir até no banheiro de lanchonete. Você custa achar uma lanchonete para comer, porque todas elas estão com um preço altíssimo, porque é alta temporada. Ou então você leva comida, essa comida azeda no caminho. Você come lanche frio para não ter que levar comida, para ela não azedar. Você se estabelece em qualquer local, onde tiver vaga, porque você, geralmente, férias, você não organiza um lugar para ficar, você conta com a sorte. Se você não arrumar lugar nenhum, como já aconteceu comigo, quando eu era pequena, minha mãe chegou a dormir dentro de carro, porque não arrumou lugar pra gente dormir. Que férias maravilhosas. E aí, aonde que você foi? Aí você volta de lá. Aonde é que você foi? Eu fui pra praia. Aí você volta torrado. Não pode encostar em você. Você fica 2, 3 dias sem dormir direito. Insolação. Você entra naquela água salgada, você volta todo colado, todo grudento, você vai lá na areia, vira um bife a milanesa, né? Você fica lá rolando na areia, aquele clima quente, e as pessoas falam que isso é diversão, que isso é relaxar. Será que é mesmo ou vocês estão indo de embalo? Porque o relaxar, que eu saiba, é descansar, é aproveitar o lugar. Eu vou em lugares onde não tem gente. Aí as pessoas falam, você é antissocial. Não é que eu sou antissocial. Eu quero ir pelo lugar, não quero ir pelas pessoas. Se eu quiser pessoas, eu faço uma festa na minha casa e chamo pessoas. Eu não preciso ir no meio de pessoas estranhas. Eu posso chamar as pessoas que eu conheço muita gente. Então, aonde eu for é pelo lugar. Eu quero curtir o lugar. Eu quero estar antenada, né, sintonizada com a energia do local. Trazer aquela energia do local para mim, para minha essência. Bom, cada um. Mas vamos parar para pensar, porque isso é um exemplo que eu estou dando. E quantos outros a gente faz exatamente a mesma coisa? Bebida, passeio, trabalho. Tem gente que eu conheço que trabalha porque eu conhece alguém que faz aquele trabalho e que ganha dinheiro, então ela foi para fazer aquele trabalho para ganhar dinheiro. Ela não foi porque ela tem uma aptidão para aquele serviço. Ela simplesmente se jogou naquele trabalho. Aí você vê, quem gosta faz e não reclama. Quem não gosta, quem se jogou naquele serviço porque acha que ali vai ganhar dinheiro, porque acha que ali vai ganhar uma fama, sei lá, cada um vai por um motivo. Ele trabalha infeliz, com má vontade, porque não é o que ele queria. Ele foi porque alguém faz e ele fez também. Então, nós temos esse péssimo hábito de fazer coisas sem primeiro pensar, sem primeiro medir as consequências, planejar. A gente quer executar, a gente quer trocar as coisas, né? Primeiro a gente enfia o carro, depois a gente leva os bois. Tá errado. A gente tem que fazer primeiro o quê? Coloca os bois na frente e o carro vem depois. Hoje em dia nem tem carro de boi, né? Isso é uma frase bem antiga, dos meus avós. A gente não pode deixar o poste mijar no cachorro. É o cachorro que vai lá mijar no poste. E a gente está trocando tudo. E tanto é que nós estamos trocando que nós estamos deixando também os nossos valores, os nossos princípios de lado. Porque a gente vai vendo coisas acontecerem onde eles falam assim, se você não aceitar, é discriminação. Se você não aceitar, você está excluindo. Se você não aceitar, você é não sei o que, fobia, né? Tudo é fobia hoje, tudo. Então, tudo você tem que aceitar. Aí não passa pelo crivo da razão. Não, se eu falar tal coisa, nossa, vão me chamar de não sei o que, fobia. Se eu falar outra coisa, se eu colocar minha opinião, a gente tem medo de se colocar diante das pessoas. Nós estamos deixando nossos valores e princípios de lado. Porque o medo está sendo maior do que a nossa capacidade de raciocínio, de processar as coisas e falar, não, peraí, isso aqui tá certo, mas isso aqui tá errado. E se tá errado, eu tenho que ser convicto, eu tenho que defender isso aqui que tá errado para que isso aqui não dê frutos. E a gente tá deixando as coisas acontecerem. É que nem corrigir uma criança. A criança começa a se espernear, dá muito trabalho ficar aqui gritando com a criança, ele não vai entender mesmo, não adianta querer bater, não adianta querer falar. No dia que ele crescer, ele vai entender.
Ou então aquela outra frase assim, o meu filho só vai me entender no dia que ele for pai. Não, ele tem que me entender antes dele ser pai. Ele tem que saber o que ele está fazendo de certo e errado antes dele ser pai. Porque um dia que ele for pai, pode ser que eu já não esteja mais aqui. Vai ser tarde. Então tem coisas que nós não temos que esperar. E nós estamos esperando. E as coisas estão decaindo. Em alguns lugares, nós vemos assim situações. Ontem, conversando com um amigo, ele falou, Patrícia, um amigo meu apanhou do filho dele. E o que é pior, depois ele saiu procurando aqui na vila quem é que tem uma moto, que ele vai comprar a moto que o filho dele precisa para trabalhar. O pai perdoa, o pai releva, tá, mas cadê a consciência desse pai de falar assim, não, peraí, eu apanhei desse cara. O mínimo que ele pode fazer agora é deixar o cara se virar para comprar essa moto. Então, assim, a nossa consciência, ela tá meio perdida diante das situações. E o altar que vai dizer se as nossas ações estão certas ou erradas é o altar da consciência. É ela que vai acusar. Só que muitas das vezes a gente espera primeiro as consequências, né? Que nem eu falei, primeiro vai o carro, depois vem os bois. A gente espera primeiro ver se dá certo, se não dá, para depois falar assim, ai caramba, fiz errado. Podia ter feito de outro jeito. Porque eu não pensei antes, porque eu não agi com consciência. Eu tenho que, a consciência, ela é a juíza entre a emoção e a razão, ela tá bem no meio. Então ela vai pesar se eu tô agindo mais com emoção ou mais com razão. É ela que vai me direcionar, equilibrando esses dois fatos que tem dentro de mim, essas duas tomadinhas que me fazem ligar. Eu tenho que caminhar junto, com a consciência tranquila de que os meus atos não estão fazendo mal a ninguém e também vão me trazer algum tipo de prazer, de boas respostas, que me deixem feliz, que me deixem satisfeita. Então a consciência é o centro que nós temos, é o nosso altar. É a ela que nós devemos o tempo todo se retratar, estar diante da nossa consciência para medir as consequências das coisas que nós pretendemos fazer. Nós podemos fazer tudo que está em nossa volta a gente pode fazer. Eu posso ser mulher de 10 homens, tá certo de eu ser mulher de 10 homens? Eu posso ser uma pessoa promíscua, eu posso ser uma pessoa cheia de vícios, eu posso ser uma pessoa de balada, de rodar sexta, sábado, domingo, virar à noite. Agora aposentada eu podia ser de segunda a segunda. Podia ficar na rua o tempo todo. Devo. O que isso vai me trazer? Pessoas que traem outras. Seja uma mentira, uma omissão, seja questão de relacionamento, seja no trabalho, seja na família. Pessoas traem. Eu posso trair? Posso mentir? Posso omitir? Posso. Convém? É bom isso? Vai trazer o que para mim? Vou agregar o que para mim? E para uma outra pessoa, então? Se eu faço algo que me prejudica, eu vou pagar pelo que eu fiz para mim. Agora, pensa eu prejudicar alguém. Eu vou ter que pagar também. E o pagamento não vai ser barato. Porque a coisa mais importante que Deus criou foi a vida. Se eu firo isso, se eu vou ferir o meu próximo, eu estou ferindo a vida que Deus deu ali. Eu sou responsável pela dor do outro. E isso também vai vir para mim. Então, vamos medir as nossas ações, né? E as nossas ações, elas começam aonde? Aqui. O fato de eu pensar em prejudicar alguém, em querer trair alguém, o fato de eu pensar em querer ser mais esperto do que alguém, em tomar a vitória do outro para mim. Quantas vezes eu não fiz um trabalho e vinha a gente tirar uma fotinha do lado, do tipo assim, nós estamos apoiando a professora Patrícia. Apoiando coisa nenhuma, não me deram nada, não me ajudaram em nada, pelo contrário, viviam me perseguindo. E saíam na fotinho junto ali, muitas das vezes, sem eu poder conseguir tirar a pessoa da foto. Ela vinha ali e encostava do meu lado.
Quando eu comecei a colocar cada qual no seu devido lugar, a perseguição aumentou. Pessoas que só queriam se dar bem através do nome que estava sendo colocado ali, que estava aparecendo através do serviço, do trabalho. Enquanto eu não consegui colocar na minha cabeça que o trabalho era meu e que eu não devia deixar ninguém se aproveitar do meu trabalho, muita gente tirou fotinho junto. E quem vê de fora fala, nossa, esse daí tá ajudando a professora, nossa, aquele ali tá junto com a professora. Então, até isso, a nossa consciência nos trai. Não é só o fato da gente fazer o mal para os outros, mas às vezes a gente deixa os outros fazer mal para a gente também. Se aproveitar do nosso coração, se aproveitar do nosso trabalho. Então, a nossa consciência ela não pode nem deixar a gente agir contra o outro e muito menos deixar os outros ferir a gente. A nossa vida é principal. Foi o primordial para Deus, foi criar a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu tenho que manter e cuidar é a minha vida. Eu não posso deixar ninguém me ferir. Eu tenho que me proteger também. E quem é que vai fazer isso? A minha consciência. Ela vai me direcionar quando alguém está se aproveitando de mim e quando não. A consciência está ligada à autoestima, a consciência está ligada à motivação, à inteligência, à sabedoria. A consciência está ligada à justiça. Através dela, a gente desenvolve uma série de valores. Então, procure olhar bem para a sua consciência, o que ela te acusa agora. Quais são os caminhos que você já tomou que não deu certo? Deixa de lado. Aquele caminho que você utilizou que deu certo, mantém. Pessoas que te querem bem, pessoas que te fazem bem, mantém. Pessoas que te fazem mal, se afasta. Você não precisa ser inimigo de ninguém. Você não precisa odiar ninguém. Você não precisa desejar nada para ninguém. Mas tem pessoas que não agregam. Elas te destroem. A sua consciência tem que mostrar para você. Você tem que deixar ela agir. Opa, essa pessoa tá comigo só se aproveitando de mim? Essa pessoa só tá me usando? Não, peraí. Parou. A sua consciência, ela tira você das suas dores. Ela evita dores. Ela evita sofrimento. Mas muitas vezes a gente não age com consciência e a gente acaba sofrendo. Porque foi por impulso, porque foi sem pensar, sem sentir. Às vezes o nosso sentimento já diz para nós, olha, isso aí não vai dar muito certo. A nossa consciência está piscando naquele sentimento ali. E a gente não dá ouvido. Ah, não. Se sofrer, depois sofreu, mas eu vou tentar. Ouçam bem a consciência. Procurem trabalhar junto com ela. Ela é a sua melhor amiga. Ela vai te evitar uma série de transtornos e vai te trazer muita alegria.